Antes de contar, eu queria compartilhar um sentimento que está aqui e que sempre esteve desde da minha conversão. Se eu não tivesse me convertido, eu estaria morto. Ele fala isso sempre. Eu tenho convicção disso. Minha conversão, ela salvou a minha vida. Porque eu era muito intenso em tudo que eu fazia. Eu era muito louco, eu vivia uma vida muito dissoluta. Na época da minha conversão, eu era produtor de eventos, muito reconhecido em Tá mandando um Brasília. beijo pra você, amor. Muito reconhecido em Brasília. Tchau, filha! Ela quer participar. Eu era muito conhecido em Brasília e reconhecido, né? Então, existiam algumas colunas sociais que elegiam o melhor produtor de evento do ano e umas 3 anos consecutivos eu ganhava como o melhor do ano. Então tinha esse reconhecimento, essa pompa, né? Eu trabalhava com um público AA, era um André público. Marques frequentava festas dele, a Luana Piovani, Eu o tinha muito Casagrande, acesso aos atores modelo. globais, eram meus amigos. Quando eu ia para o Rio, eu ficava na casa de alguns. Então eu tinha uma vida muito louca, eu tinha uma vida que talvez muitas pessoas queriam vivê-la. Sim. E eu ganhava muito dinheiro com isso, porque eu fazia uma festa, eu inventava uma festa num dia, eu não precisava de muita coisa. E de repente eu colocava 2.000, 3.000 pessoas naquela festa, porque a gente não fazia nem muita propaganda, porque eu tinha muito contato, eu saía de segunda a segunda, eu sempre estava nos melhores restaurantes, sempre nos melhores bares. Então, assim, eu tinha uma vida muito louca e com isso eu vivia muita loucura na minha vida, né? Eu Era tinha tudo acesso lícito, a né, tudo, amor? era Tudo tudo podia. lícito. Então eu não tinha pudor, porque eu nasci numa família muito pobre, numa família muito humilde. E então quando eu comecei a conhecer essa vida, quando eu comecei a ganhar muito dinheiro, isso para mim foi uma loucura. Então eu nunca tinha tido tanto dinheiro na mão, eu nunca tinha tido tanto acesso a dinheiro. Só que tinha uma coisa, com toda essa vida eu tinha uma solidão, eu tinha um vazio muito grande, gente. Eu poderia sair da melhor balada que eu tivesse ido, mas eu lembro que eu ia embora dirigindo o carro, eu ia chorando muito, porque eu não conseguia entender essa tristeza que eu tinha dentro de mim. E era uma tristeza que me fazia eu me perguntar por que eu estou vivendo E isso. arrodeado de gente, né? Muita gente, muita gente. E as pessoas faziam questão de ser amigas minhas. Então, assim, eu comecei a me questionar: será que a vida é só isso? Porque as pessoas, quando me falavam sobre dinheiro, sobre riqueza, eu tinha a impressão que quando eu fosse uma pessoa rica, vamos colocar assim, quando eu tivesse muito dinheiro, eu ia ser muito feliz. Então, quando o dinheiro surgiu, eu me frustrei porque eu não fui feliz com o dinheiro. Apesar de ter uma vida muito assim, eu era muito infeliz. E essa infelicidade que me salvou, porque eu passei anos e anos e anos com essa infelicidade presente dentro de mim, e essa infelicidade ela começou a me acompanhar, até que um dia eu falei, cara, eu tenho que tomar uma atitude para essa infelicidade. Ela tem que ser preenchida por alguma coisa. Eu não sabia o que era isso. Aí eu lembro, eu fui criado num lar católico, né? Eu fui procurar uma igreja para mim, eu fui na igreja católica, e eu lembro que depois de muitos anos que eu tinha ido numa igreja católica, que eu não tinha ido mais, eu fui dentro daquela igreja e eu percebi que era a mesma coisa. Eu saí de lá pior do que eu entrei. Nada contra a igreja católica, eu não estou Na aqui sua falando mal. experiência, né? Mas a minha experiência naquele momento com a igreja católica foi muito ruim, porque eu não consegui ver nada de novo e eu saí de lá arrasado. Até que um dia eu entrei em depressão, eu comecei a ter sintomas de síndrome do pânico e eu fiquei no meu quarto trancado uns 3 dias. Todo lugar que eu ia, eu fugia de pessoas. E isso para mim era um desafio muito grande, porque eu conhecia muita gente, mas eu era muito mais conhecido do que eu conhecia.
Então, todos os lugares que eu ia, as pessoas se levantavam para me cumprimentar, vinham me abraçar, e isso me dava agonia, porque eu queria privacidade, eu queria estar sozinho, eu queria. Enfim, eu comecei a ficar paranoico com isso. Aí, muitas vezes, eu ia para um lugar, para um restaurante, para um bar, e eu ficava dentro do carro, com o ar-condicionado ligado, eu ficava assim: meu Deus, e agora? Como é que eu faço? Aí eu ficava planejando. Chega lá, um montão de gente vai vir falar comigo. Aí eu começava a ficar apavorado, Sofria, né? sofrendo muito, gente, muito. E eu ia para minha casa pior do que quando eu cheguei. Ou então, quando eu ia, eu enfrentava, a primeira coisa que eu fazia era pegar já um copo de uísque e beber quase num gole para ficar mais descontraído. Normalmente eu tomava 2 doses de uísque de uma vez. Eu fui e fumava muito cigarro, né? Fumava um cigarro atrás do outro, desde os 13 anos de idade. Então, assim, minha vida ficou nessa mais ou menos uns 5, 6 anos de idade. E muito sexo, muito relacionamento amoroso frustrante, muita dependência amorosa, muita tristeza. Isso depois, principalmente, que eu me separei. Eu já tinha me casado com a Fabiane, eu comecei a entrar nesse lodo depois da minha separação com a Fabiane, porque eu fiquei muito mal com a minha separação com a Fabiane. Eu me separei da Fabiane, gente, no primeiro round, só porque eu não sentia mais nada por ela, eu achava que não sentia. Na verdade, eu tive uma crise existencial com a Fabiane e eu não soube resolver isso dentro de mim. Eu não soube compartilhar isso com alguém que pudesse me ajudar. Por isso que eu e Fabiane hoje nos colocamos aqui como um suporte para vocês. Porque a gente entende que a nossa separação no primeiro casamento, a gente não teve ninguém para buscar ajuda, a gente não teve ninguém para nos orientar. Aí o que eu fiz? Eu pedi um tempo para ela para ir para o Rio, eu fui para o Rio, eu quis pensar, eu queria saber, ela nem sabia ainda o conflito que eu estava vivendo. Eu falei: amor, eu preciso viajar. E eu fui para o Rio, eu tinha uns parentes lá, passei uns dias lá e lá no Rio eu decidi minha separação. Mas se você me perguntar, você tinha algum motivo para se separar da Fabiane? Não. Eu não traí a Fabiane, eu não. Gente, eu não tinha ninguém, eu só entrei em crise. Por que eu entrei nessa crise? Porque quando meu pai e minha mãe, a Fernanda está falando, e quando vocês eram casados já agiam dessa forma desregrada? Não, olha, no meu casamento, apesar de já estar trabalhando com noite, eu nunca traí Fabiane. Eu tinha uma fidelidade muito grande com ela. Mas depois de 3 anos de casado, eu comecei a entrar nesse conflito existencial, de ficar em dúvida se eu queria continuar casado com ela ou não. Eu vejo exatamente isso no meu marido. Ele teve essa crise existencial e não soubemos lidar com isso. Ou seja, gente, eu não soube. Então, aí tá, eu estava falando do meu pai e da minha mãe. Uma coisa que eu sempre questionei quando eu via meu pai e minha mãe, porque eu via meu pai traindo minha mãe, por isso que eu nunca traí Fabiane. Porque eu ficava indignado, que eu sabia que meu pai tinha outras mulheres, e eu me questionava assim: por que meu pai não separa da minha mãe, cara? Fica fazendo a gente sofrer, faz ela sofrer. E eu sempre me perguntei isso quando criança. Então, eu fiz uma aliança comigo. Se um dia eu me casar, quando eu me casar, que eu não tinha dúvida que eu ia me casar, quando eu me casar, se eu descobrir que eu não gosto mais da minha esposa, sabe o que eu vou fazer? Me separar dela. A frase preferida do Hélio é: seja eterno enquanto dure. Gente, você lembra disso? E quando nós nos casamos, quando a gente falou em casar, eu fiz um acordo com ela: olha, quando o nosso amor acabar, a gente não fica mais juntos. E ela concordou. Ela: não, realmente, a gente não fica mais junto, não. Então, quando eu entrei nesse conflito, gosto ou não gosto, quando eu começou a ficar... Porque a crise, ela deixa a gente mal. Então, quando começou a ficar aquela coisa, não sei, aí eu comecei a ficar nesse conflito: será que eu amo minha esposa, será que eu não... Como eu tinha feito essa aliança comigo mesmo, qual foi a decisão? Cai fora, né? Eu caí fora, eu não sabia lidar com essa crise, eu não sabia o que fazer, como viver essa crise com ela, eu caí fora. Gente, eu lembro, quando eu pedi as contas do casamento, eu fiquei mal. E eu ficava assim: pô, fui eu que pedi para separar, por que eu tô tão mal? Hoje eu sei que eu gostava dessa mulher. Hoje eu sei.
Mas na época eu não tinha certeza dos meus sentimentos. Mas enfim, isso acabou. Depois de mais ou menos alguns meses, eu não sentia mais nada e eu fui viver minha vida. Aí eu caí na esbórnia, eu fui mesmo. E eu vivi um montão de loucura, eu vivi um montão de coisa. Gente, minha vida só foi ladeira abaixo. E olha, quem acredita na Bíblia, quem conhece a Bíblia, sabe as promessas que existem para quem adultera. E olha, as promessas que existem para quem adultera não são nada boas. E eu vivi cada uma delas. E olha, uma das coisas que tem como promessa para os adúlteros é a morte. Impressionante. A Bíblia tem duas possibilidades que ela leva do Velho Testamento para o Novo Testamento. É o adultério e o outro qual é? Que eu esqueci. Não sei. O outro eu esqueci agora, mas depois eu lembro. Então, gente, eu estava me afundando, e era uma tristeza. A internet está horrível, a Fernanda está falando. Aqui tá bom, viu, Fernanda? Mas segura a onda aí, de repente melhora. Até que um dia eu entrei nesse quadro, né, nesse quadro de adoecimento emocional, eu fiquei mal, eu me tranquei dentro do quarto, entrei numa depressão profunda, porque eu não tinha motivo para estar infeliz. Eu tinha um bom dinheiro na conta, eu tinha acabado de comprar um carro importado para mim, eu estava morando muito bem, eu tinha um apartamento meu, então minha vida estava ótima, gente. Eu era um cara, eu malhava, eu tinha um corpo sarado, eu estava todo bonito, eu tinha quem eu queria, não tinha, minha vida era maravilhosa. Mas esse vazio, ele estava presente constantemente dentro de mim. Até que um dia eu estava muito mal, eu falei, eu vou ligar para uma pessoa, eu quero conversar com alguém, porque ao mesmo tempo que eu tinha muita gente, eu não tinha ninguém. A Fernanda está perguntando, mas achava que não amava mais a Fabiane. Olha, depois de um tempo de separação, a Fabiane já tinha morrido para mim. Depois que eu me separei. Apesar que eu admirava muito a Fabiane, eu considerava muito a Fabiane, eu tinha muito respeito pela Fabiane, mas eu não me via mais com a Fabiane. Isso aí já era. Eu já estava vivendo outros relacionamentos, eu já estava totalmente desligado da Fabiane. Depois de uns 3 anos e meio que eu me separei da Fabiane, foi mais ou menos isso, né, amor? Eu fui parar, então, eu fui atrás desse meu amigo que eu não sabia que ele era crente e eu liguei para ele, fulano, é o Roberto, até hoje eu tenho ele nas minhas redes sociais. Falei, Roberto, eu tô mal, cara, eu preciso conversar com alguém. Eu não sabia que ele era crente. Aí ele falou, cara, eu tô indo para a igreja com meus pais, depois que eu sair da igreja, a gente sai, a gente bate um papo. Aí eu falei, tá bom, eu te espero então na frente da igreja. Como é cedo, eu vou dar uma volta em tal lugar. Na época eu estava em Brasília, eu vou no Gilberto Salomão, eu janto lá e quando der a hora eu vou lá para a igreja e te espero lá na frente. Ele valeu. Só que quando eu cheguei lá no Gilberto, quando eu cheguei nesse centro comercial, no restaurante, eu comecei a viver esse conflito de novo. Ah, eu vou lá, aí um montão de gente vai me cumprimentar. Só que eu estava muito mal, eu não queria que as pessoas me vissem desse jeito. Aí eu pensei assim, já que eu vou para a igreja, eu paro lá na frente da igreja, eu tinha uns comerciais para fazer, que eu gravava muito comercial na Transamérica, dos meus eventos, e eu falei, eu vou ficar bolando os comerciais lá, e depois, quando ele sair, eu vazo com ele e a gente sai para bater um papo. Só que na hora que eu cheguei na frente da igreja, era o início do culto. O culto estava começando. Aí eu parei meu carro, eu estacionei bem estacionado, que o povo estava começando a chegar. Eu parei em frente à igreja. Aí eu peguei lá, eu tinha uma agenda que eu já usava para isso, né? Eu comecei a fazer e de repente eu comecei a olhar o movimento da igreja. E eu comecei a ver, eu vou falar uma coisa aqui que vai até condenar as pessoas, mas eu vi que muita gente que ia nas minhas festas estava lá. Eu falei, cara, quanta gente bonita. E eu gostava muito de gente bonita. Então eu tinha um boné no meu carro, que eu não queria ser reconhecido por ninguém. Eu coloquei esse boné e entrei dentro da igreja por curiosidade. Né? Mas, gente, por curiosidade mesmo. E na hora estava tocando o louvor, eu sentei lá no fundo, e de cabeça baixa, fechado, eu não queria que ninguém realmente me visse, graças a Deus ninguém me incomodou. E eu lá no fundo ouvindo aquele louvor, só que quando eu comecei a levantar a cabeça,
a igreja era grande, estava muito cheia, eu comecei a olhar nos olhos das pessoas, no rosto. Gente, o rosto das pessoas, eu não sei se foi Deus que me mostrou isso, todo mundo com o rosto brilhando, com uma alegria. Aí eu comecei a olhar para as pessoas e falar, eu quero isso. Eu quero isso para mim, é isso que eu quero. Porque eu estava acostumado com muita gente, eu trabalhava com gente. Só que as pessoas que eu trabalhava eram pessoas tristes, eram pessoas que entravam na balada e começavam a beber e só assim que elas ficavam alegres. E isso me chamou muita atenção, porque eu falei, cara, não tem ninguém bêbado aqui. E todo mundo sorrindo, todo mundo cantando, pulando. Eu falei, meu Deus, é disso que eu estou precisando, cara. E isso começou a me contagiar. E daí eu já comecei a chorar. Só de ver a alegria das pessoas estampada na cara delas. Eu falei, aí isso eu já comecei a ficar mal. Mal assim, porque eu falei, cara, era disso que eu queria. Eu estou no lugar certinho. Aí o louvor acabou, veio aqueles momentos lá antes da palavra. Aí começa a palavra. Aí já era, gente. Eu fui arrebatado. Porque o pastor que estava pregando, parecia que alguém, e isso me deixou muito chateado, parecia que alguém tinha ido lá e falado assim, olha, o Hélio acabou de chegar e ele está vivendo isso, 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 e contou para o pastor. E eu olhava para a cara daquele pastor e eu falava, cara, isso deve ser um mala, isso deve ser um bandido que rouba dinheiro dos outros, porque todo mundo fala mal de pastor. E eu tinha uma raiva de pastor, principalmente alguns pastores, mas esse homem, tudo que ele fala, no final ele falou assim: olha, eu sei, Deus está me falando que entrou uma pessoa aqui hoje que ela está muito mal. Só ela e o travesseiro dela sabe o que, que ela está vivendo. Gente, essa era a minha realidade, porque eu não contava para ninguém o que eu estava vivendo. E ele falando, só e olha, ela entrou aqui, ela nem entrou para vir aqui, ele falou desse jeito. Quando ele falou isso, aí já era, eu saí de mim. Eu sei que quando eu me despertei, eu estava lá embaixo, levantando minha mão